aqui a gente vai mostrar o quanto que é importante a gente pensar na postura certa na hora de dormir. Doutor Fábio Ravaglia, que é ortopedista, está com a gente. Boa tarde, bem-vindo, viu, doutor Fábio? Boa tarde, Cádia. E a Juliana, bem-vinda, Juliana, para a gente mostrar o quanto que a gente literalmente erra nessa hora, né, doutor? Quer dizer, o erro já começa na escolha do colchão, muitas vezes, né? Sim, na verdade, um terço da nossa vida a gente passa dormindo, passa deitado. A pessoa que dorme em média 8 horas por dia, a pessoa com 60 anos, 20 anos da vida dela ela vai ter passado sob um colchão. Então, a escolha de um colchão é muito importante, porque um terço da nossa vida a gente passa sob um colchão, e um colchão não de boa qualidade, um colchão não ideal, ele pode causar dores de cabeça, dores no pescoço, torcicolos, dores lombares, dores musculares. Então, na verdade, a escolha de um bom colchão pode evitar muitos problemas de saúde, E para escolher esse colchão, não é só um colchão que quando eu deito eu me sinta bem. Ele tem que ter uma densidade certa também, né? Sim, a densidade é baseada na altura da pessoa e o peso da pessoa, e existe uma tabela, o quilo da pessoa por metro cúbico, né, o volume de metro cúbico, e na verdade varia de pessoa para pessoa. Quando a pessoa vai numa loja, sempre tem a tabelinha lá, ela pode consultar. Se for um casal junto, sempre tem que ir para a pessoa que tem uma massa maior, que usa uma densidade maior, tem que escolher pela densidade maior. Tá. Vamos mostrar então aqui com a Juliana, doutor. Normalmente, quando a gente vai dormir, muita gente gosta de dormir de bruços. Pode deitar, pode deitar. E aí a gente fala, puxa, mas será que essa é a posição mais confortável? Se dormir de lado, barriga para cima ou de bruço? O que é melhor? O de bruço é a posição que nunca deve ser deitada. A pessoa nunca deve, de barriga para baixo, nunca deve deitar. Apesar de muita gente gostar, nunca deve deitar porque ela não é boa para a coluna. As mães, as crianças, a partir dos 7 anos, que ela já começa a ter o hábito definido do jeito de dormir. Então, para as crianças, por volta dos 7 anos de idade, a mãe já deve estimular a criança a mudar de postura, mudar de posição, para já dormir numa posição correta. O ideal é dormir de barriga para cima, barriga para cima, ou de lado, né? Barriga para cima, na verdade, a pessoa dormindo de barriga para cima, o ideal é sempre botar um travesseiro embaixo das pernas. Tá. Esse travesseiro, por exemplo, está muito alto, ela está com o pescoço muito inclinado para frente. A gente até... O ideal é... Oi, pode falar. Como a nossa coluna tem várias curvaturas, né? Tem várias curvaturas na coluna. Nós temos na coluna cervical, tem uma curvatura. Na coluna torácica, uma curvatura para frente. Depois a coluna lombar, uma curvatura para trás. E depois a coluna sacral, uma curvatura para cá. Nós temos que respeitar. O colchão a gente tem que pensar como se a gente estivesse de pé, numa postura boa. Deitado, a gente está na mesma posição. Se a gente filmasse e fizesse uma animação de computador e colocar a pessoa de pé, com a pessoa deitada, colocar a pessoa de pé, a postura correta de pé é a mesma postura que tem a pessoa deitada. E aqui a gente vê que a Juliana está com o pescoço como se ela tivesse com a cabeça assim, como eu estou, olhando para o pé. Quer dizer, aqui se ela estivesse dormindo de verdade, numa altura dessa de travesseiro, ela acordaria com problemas de dores no pescoço. Teria uma chance muito grande de dores no pescoço, de dores cervicais, de torcicolo. A mesma coisa de a pessoa assistir televisão deitada, ler deitada, com um travesseiro também pode estimular dores no pescoço, dores nas costas. Então o ideal para ela seria pegar aquele outro travesseiro que está do lado lá. Vamos trocar então. Pegar o outro travesseiro. E a coluna tem que sempre estar reta. Se olhar de cima, a coluna dela está reta. E se olhar de lado, está respeitando as curvaturas da coluna. Então ela está respeitando todas as curvaturas da coluna deitada. O colchão está cedendo, o colchão e o travesseiro está cedendo a silhueta do corpo dela e está deixando a coluna numa posição fisiológica, numa posição normal. Então o travesseiro ideal seria um travesseiro mais como esse aí, ou então mais fofo, que no meio seria bem fofo, que a cabeça ficasse mais baixa, que respeitasse essa curvatura que tem no pescoço, e um travesseiro, aquele travesseiro grosso, o ideal seria botar embaixo dos joelhos, né? Embaixo dos joelhos seria a posição melhor para se deitar, para relaxar toda a musculatura das costas, a musculatura lombar ficar relaxada, ela ficar numa posição mais confortável. Para quem gosta de dormir de lado, deixa eu pedir para a Juliana virar de lado, se a gente deixar desse jeito o travesseiro, a gente vai ter uma inclinação maior, não vai? Já que a perna de baixo está muito mais elevada do que o restante do corpo? Sim, daí o ideal seria colocar o travesseiro entre as pernas, entre as pernas. Tá. Daí o ideal é dormir totalmente reta. Se olhar de lado, a coluna dela está totalmente reta. E o travesseiro no pescoço, o pescoço não pode ir nem para cima nem para baixo. Tem que permanecer reto. Então o travesseiro ideal é um travesseiro que tenha a altura do ombro, que não faça o pescoço ficar inclinado, nem o pescoço ficar mais inclinado para cima. O hábito de ler
deitado na cama é péssimo, né? Porque a gente, tudo bem, por mais que a gente apoie alguns travesseiros na cabeceira da cama, a gente tende a ficar sempre com o pescoço, com a cabeça virada para baixo e também forçando bastante aqui. O ideal é que a gente segurasse o livro na altura dos olhos. O ideal seria sentar, ter aqueles apoiozinhos sentado e a pessoa botar o livro na frente dos olhos, na altura dos olhos, numa posição mais fisiológica, porque realmente pode ser, não de um dia só, mas todo dia usando lendo na cama, assistindo televisão na cama, vai realmente levar a problemas de dores musculares nas costas, problemas de dores na cabeça, dores tensionais atrás da cabeça, contraturas musculares ou mesmo dores lombares. Então, é uma maneira de prevenir, uma maneira simples, uma maneira de prevenir, educar a ter uma postura mais corretamente à noite. Pessoas que já tenham problemas de coluna, existe alguma dica especial para essas pessoas conseguirem dormir também, protegendo mais a coluna? Só com essas dicas a gente já consegue? A pessoa tem que escolher bem corretamente o colchão. Um colchão muito duro, um colchão muito mole, para a pessoa que tem problema de coluna, vai ser ainda pior, vai ainda causar mais problemas de dores nas costas. O colchão muito duro vai trazer mais contratura muscular, então vai ser pior ainda. Então ela tem que realmente escolher bem o colchão e sempre ficar atenta se o colchão está vencendo, se o colchão venceu. Então sempre trocar constantemente o colchão e o travesseiro também, sempre ficar bem atento, porque ali pode desencadear dor nas costas dela, uma crise, pode ser desencadeado por uma noite mal dormida. Quanto tempo que eu tenho de vida útil de um colchão ou de um travesseiro? Em média? Em média, o colchão de espuma mais ou menos 5 anos, o de mola mais ou menos uns 10 anos, e o travesseiro uns 3, 4 anos também de vida útil. O colchão de mola, ele tem uma densidade, na grande maioria só, né? Quer dizer, não tem muita variação. Ele é bom para qualquer pessoa? Tem muita gente que também não, devido a alguns problemas, não podem usar colchão de mola. Na verdade, o importante do colchão é realmente ceder a silhueta da pessoa. Pode ser de espuma, de mola, agora tem umas misturas. Hoje em dia tem um colchão caixa ortopédico, de borracha, que são outras variações. O importante é ter ceder a silhueta. Hoje em dia tem colchões mistura de espuma com mola. O importante, colchão de mola individual, o importante é que tenha um colchão de mola individual. Semelhante aos carros, nós temos amortecimento individual. Então, um pneu passa num buraco, ele cai, desce, o outro fica estável, né? Então, a mesma coisa o colchão, se ele tiver mola individual no quadril e no ombro, que é um ponto de maior peso, um ponto que fica mais inclinado, se ele tiver essa mola individual, ele vai ceder, ali vai ceder e o resto vai manter mais estável. Então é importante na escolha do colchão, principalmente a pessoa que tem problema na coluna, o pessoal da melhor idade, que tem uma atrofia maior da musculatura, que a musculatura não é tão forte, que tem mais suscetibilidade de ter dores nas costas, daí a escolha do colchão realmente é fundamental. E colchão d'água, é bom? O colchão d'água é bom, o colchão também faz a silhueta, porém é muito difícil conservar, ele estoura, então acumula fungos. Né? Fica deitado quando você vira e fica aquele, parece que está dentro de um navio, de um barco, né? Tem esse efeito, mas ele também é bom, assim, para quando em hospitais usava assim, no passado. Hoje em dia usa os colchões mais a ar para evitar escaras, evitar feridas no corpo. Ele tem o seu efeito, mas é muito difícil conservar, ele pode criar fungos, então ele não é utilizado. É o mais utilizado em hospitais hoje em dia é esse de ar, então. Pessoas que ficam acomodadas por muito tempo de ar ou então de espuma. Pessoas que ficam hospitalizadas por muito tempo, tem que ficar acamado muito tempo, colchão de ar, ou então colchão de espuma é colocado aquele sistema de caixa de ovo para evitar escaras, e a pessoa deve mudar de lado constantemente, mudar de lado, e além de aplicações de cremes e produtos para evitar escara. Mesmo a pessoa que dorme, o ideal é mudar também, alternar lado a lado. A pessoa que dorme assim de barriga para o lado, tem pessoas que têm um pouco de dor nas costas, então uma almofadinha, como essa almofadinha, se colocar aqui embaixo da silhueta, embaixo aqui, para corrigir um pouco essa postura incorreta, do outro lado, embaixo do corpo mesmo, pode ajudar. E a pessoa que tem muito formigamento aqui nos ombros, que acorda com muito formigamento, a mesma almofadinha aqui embaixo da axila também, é interessante. E os braços, o ideal é colocar os dois braços para frente assim, ou cruzados, muitas vezes agarrando um travesseiro. Ela pode mostrar com um travesseiro também, um travesseirinho? Que pode ajudar a evitar também dores nos ombros, evitar formigamento nas mãos também. Às vezes a gente tem a mania de dormir, como a Juliana estava mostrando até agora, com a mão embaixo do travesseiro.
o que é muito difícil da gente conseguir ter uma saúde perfeita, porque a gente acaba deixando a cabeça mais alta de um lado do que do outro também, né? Onde está a mão, a gente acaba deixando um pouco mais alto o travesseiro, também causando problemas na coluna, né, doutor? É verdade, na verdade é uma posição que todo mundo gosta, realmente para começar a dormir todo mundo quer fazer desse jeito, mas não é uma posição boa, a pessoa tem que se disciplinar a corrigir dessa posição, porque ali pode dar dor nos ombros, formigamento nos braços e desestrutura toda a postura que a gente comentou até então. Não sei se é bom, mas pelo menos desde quando eu era criança, minha mãe falava de tempo em tempo vamos virar o colchão. Então o lado que estava na cabeceira passa a parte de baixo, e dependendo do tipo de colchão virava, invertia. O que estava em contato com o estrado subia e o de cima ia para baixo. Isso é válido, é bom? Acho que é válido, se o colchão não for um colchão tão sofisticado de molas, etc. Isso é válido hoje em dia, com a tecnologia aumentou muito, modernizou muito, as molas não são tão necessárias. Mas acho que é bom realmente alternar, como a gente alterna os pneus de um carro também, fazer esse rodízio, né? Rodízio de posição é bom sim. Muita gente sofre com rinite, porque acaba tendo um travesseiro, aquele travesseiro de estimação, e fica com ele para a vida toda e mais um pouco. Então, a cada 5 anos é bom a gente trocar o travesseiro. É bom tocar. Se a pessoa tem rinite, se tem alergia, existem opções no mercado de espumas antialérgicas, aqueles de pluma de ganso, de pena de ganso, tecido de animal. Pode levar rinite, pode levar alergia, então o ideal realmente é escolher um travesseiro que seja próprio, que seja um travesseiro antialérgico, mais de tecido sintético, né, que evite esses problemas. Para eu saber a altura certinha do meu travesseiro, eu tenho que me imaginar como se eu estivesse de pé e medir essa distância da minha orelha até o meu ombro, e o meu travesseiro tem que ter essa altura, né? Tem que ter essa altura, quando a pessoa deita de lado, tem que ter essa altura para o pescoço não ficar nem assim, nem ficar nem virado nenhum dos lados. E de barriga para baixo é um travesseiro que faça um buraco, assim, vamos dizer, um buraco no meio, que o pescoço caia para trás, que mantenha essa lordose aqui da coluna cervical, e que a pessoa não fique tão assim para cima, para frente, que fique para trás e respeite a anatomia, como eu mostrei, a anatomia fisiológica da pessoa. Muitas vezes a gente não se dá conta que esses resultados que a gente tem depois de uns bons anos de fazer tudo errado, não só na hora de dormir, é um acúmulo de atitudes que a gente podia ter mudado com facilidade no passado. Eu falo, tudo bem, eu durmo de barriga para baixo, mas eu acordo bem. Mas será que daqui a 20 anos eu vou continuar acordando bem? E muitas vezes esse desgaste na coluna é irreversível, né? Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes a pessoa não sabe por que veio aquela dor nas costas de uma hora para outra. Na verdade, muitas vezes é de dormir errado ou de dormir em posição errada, acumulado durante vários anos, de repente desencadeia aquela dor nas costas e a causa realmente é de dormir mal de um colchão errado. Então, o ideal realmente é a pessoa se disciplinar e fazer isso com uma prevenção de saúde, visto que 1/3 da nossa vida, mais ou menos 1/3 da nossa vida, a gente passa deitado, dormindo sobre um colchão. Outro dia eu vi uma pesquisa que dizia que mais de 80% da população, se não sofreu, vai sofrer um dia com problemas de coluna. E é um dado alarmante, porque a gente fala de só 20% que deve fazer tudo certinho, que não tem nenhum problema. O restante da população pode ter problemas sérios de coluna, que a gente conseguiria reduzir esses 80% para um número bem menor se a gente tivesse uma postura adequada e atitudes também que protejam a nossa coluna, né? É claro, na verdade a coluna é um problema de saúde pública. Trabalhos mostram que 1 a 2 episódios fortes de coluna, mais ou menos 60% a 70% da população tem por volta de 50 anos de idade, e aos 80 anos de idade 100% já tiveram 100% já tiveram um episódio de crise, né? Um episódio de crise que durou mais de uma semana, 1 ou 2 vezes na vida da pessoa. Então realmente é um problema grave, todo mundo sofre de coluna, e uma das causas assim considerada campeão de bilheteria de problemas de coluna é a postura inadequada, é o dormir inadequado, salto alto, carregar bolsas de maneira inadequada. São várias coisas que podem causar dor nas costas, pode piorar a postura e causar problema de dor nas costas. Esses cuidados a gente tem que ter desde que a criança é pequenininha, incentivar que durmam justamente assim, né? Com o travesseiro entre as pernas, não esperar crescer para mudar de atitude. Pesquisas mostram que a partir dos 7 anos de idade a criança já toma uma atitude de dormir, e daí é muito difícil corrigir. Então, por volta dos 7 anos, antes disso não, antes disso a criança é muito pequenininha, tem crianças que dão uma agachadinha, que dormem totalmente diferente. Mas por volta dos 7 anos já disciplinar, ensinar a criança a dormir desse jeito, para que tenha uma vida adulta que já esteja disciplinada, dormir numa posição correta, para que evite problemas que tenham causa devido a um colchão errado, a um dormir errado, a uma postura errada.
Bom, não é tão difícil assim, gente. Só a gente ter um pouco mais de atenção e principalmente a gente prestar atenção quando o outro está dormindo. Obviamente que a gente à noite se mexe bastante, mas quando a gente perceber que acordou com uma certa dor, um certo incômodo, tentar lembrar se em algum momento da noite a gente acordou e se pegou numa postura inadequada. Até para a gente criar um hábito, colocar atrás das costas um travesseiro também apoiando, para a gente não virar de barriga para baixo. Quer dizer, é bom a gente ter, pelo menos nesses primeiros dias, uma atenção redobrada, né? Acho que essa é uma maneira muito inteligente de prevenir realmente, você se autoanalisar como você dorme. Geralmente a gente não analisa, deita, dorme, acorda no dia seguinte e pronto. Realmente essa é uma ideia muito interessante. Acordou um pouquinho, pensa, tira uma foto, imagina uma foto de como dormiu, como estava dormindo, e a partir daí vai começando a disciplinar, vai começando a fazer uma prevenção para uma postura que é correta ao dormir, para que evite problemas de dores nas costas. Doutor Fábio volta mais vezes ao programa. Qualquer dúvida que você tenha em relação à ortopedia, pode entrar em contato com a gente. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Viu? Eu que agradeço bastante. Obrigada, viu, Juliana? E você em casa, viu como é fácil a gente ter uma postura correta? Não é difícil. É só você escolher os produtos. Tenha certeza o que é bom para você, o que vai te deixar confortável, mas acima de tudo, com a coluna saudável.